Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Josiane, boa noite. Patrícia parece que não está online. De qualquer maneira, é, eu estou com um problema aqui para compartilhar minha tela novamente, né? Não sei se é configuração, mas eu vou ministrar a minha aula de qualquer forma e vou gravar no PowerPoint e depois eu disponibilizo, transformo em vídeo e disponibilizo para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Então eu peço a compreensão e mais o vídeo será disponibilizado normalmente para vocês. Eu queria tratar na aula de hoje de projeto de pesquisa. Qual que é a importância do projeto de pesquisa? Por que que nós, educadores financeiros, precisamos pensar cientificamente? E o que que tem a ver esse pensamento científico com um projeto e com o trabalho de conclusão de curso que vocês irão defender e apresentar no final do ano? Primeiramente, nós vamos partir para a elaboração desse projeto de pesquisa da escolha de um tema. O tema, ele é um dos passos, o primeiro passo, né, e o mais importante, porque você tem que saber do que você pretende trabalhar, o que você pretende discutir e aprofundar o seu estudo cientificamente, ou seja, seguindo a metodologia científica para comprovar as suas hipóteses, comprovar ou refutar as suas hipóteses. Dessa forma, o nosso tema ele tem que ser coerente e eu devo evitar os exageros e a fuga da aplicabilidade. Esse tema ele tem que ser coerente com a nossa pós-graduação e, ao mesmo tempo, aplicável, que sirva para outros pesquisadores continuar e aprofundar os seus estudos. Então, quanto ao tema, é importante a gente levar em consideração alguns aspectos na elaboração e na escolha desse tema. Nós podemos considerar alguns como fatores internos. O que seria isso? A sua é, a sua afetividade em relação a esse tema, o seu interesse pessoal, né? Esse é extremamente importante para o processo. Da mesma forma, eu tenho que ter em mente o tempo disponível para a realização da pesquisa, porque eu posso ter um tema que seja extraordinário, que vai envolver diversos sujeitos, que vai envolver demandar uma pesquisa aprofundada, aplicação de questionário, realização de entrevistas, enfim. Mas eu tenho tempo disponível para isso? Então, além da afetividade, de eu gostar e de eu querer trabalhar e conhecer sobre aquele tema, eu preciso ter uma noção do tempo necessário para uma boa realização da pesquisa. Para além disso, quais são os limites de capacidade do pesquisador em relação ao tema? Tem coisas que às vezes fogem ao teu limite, preso aí pensando nessa questão do tema e pensando também nos recursos que você tem para fazer determinada pesquisa. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa sobre a aplicabilidade da metodologia de SOP em uma escola pública ou particular. Isso é uma coisa. Outra coisa vai demandar um tempo, vai demandar uma dedicação, vai demandar uma investigação, vai demandar ferramentas para levantamento das informações. Por um outro lado, outra situação seria eu fazer uma pesquisa em todas as unidades educacionais, dentro do país e fora dele, que utilizam dessa metodologia. Percebam que, às vezes, a minha intenção praticamente, ela tem um mesmo norte. Mas uma coisa é você realizar em uma em duas escolas. Outra coisa é você fazer a pesquisa em todas as escolas do país e fora do país que utilizam tal metodologia. Nesse sentido, não, você tem que ter uma afetividade com o tema, você tem que calcular o tempo disponível para ele, de acordo com aquilo que você pretende comprovar ou que você pretende trabalhar a partir das suas hipóteses, mas também tem que ter aí em mente os seus limites enquanto pesquisador em relação àquele tema, em relação àquela intenção de pesquisa.
Nesse sentido, o tema também nos apresenta alguns fatores que são fatores externos. O que seria isso? O seu assunto de interesse, né? Quais são os valores acadêmicos? A educação financeira é do nosso interesse? Mas tem um valor acadêmico, isso que eu quero pesquisar sobre educação financeira? Ou não? Ou só atende à minha necessidade? Qual que é o valor social? Qual que é a aplicabilidade? E qual que é a importância desse tema enquanto valor externo, enquanto fator externo, para a sociedade, para as pessoas que virão depois de mim e vão pesquisar aspectos relacionados à educação financeira? E ainda além disso, fator externo ao tema, o que eu já tinha falado, material de consulta e os dados necessários para o pesquisador, que pode, além do amplo aparato teórico, do referencial teórico que você terá que levantar, para além disso, você terá também que verificar, às vezes fazer um levantamento por meio de pesquisa, de aplicação de questionário, e você vai ter que ver se esse questionário não está redundante, se esse questionário não traz perguntas capciosas, não traz perguntas que rompe com a questão da ética na pesquisa, que é extremamente importante quando se trabalha com seres humanos. Nessa lógica, eu também não posso esquecer do problema da minha pesquisa. Porque se eu quero pesquisar, se eu estou pensando num tema, é porque existe um problema que eu quero responder, que eu quero resolver, ou que eu quero conhecer e aprofundar. Então, o problema da pesquisa nada mais é do que a mola propulsora de todo o trabalho. Ele é criado por você, enquanto pesquisador, e está relacionado ao tema proposto. Nas maiorias dos casos, ele gera um questionamento a partir de uma pergunta. Por exemplo, a metodologia de SOP, ela se aplica entre crianças e adolescentes? Poderia ser um problema a ser respondido. Né? Uma pergunta que merece uma resposta. Né? Enfim, a partir do meu questionamento, eu vou buscar subsídios que me deem condições de responder a esse problema inicial. Então aqui eu tenho algumas etapas do problema e é bom para a gente pensar. Por exemplo, eu posso querer trabalhar o solo arenoso. O que seria um problema? O solo arenoso é mais indicado para o plantio de coco-anão? Eu posso trabalhar, por exemplo, educação financeira, metodologia de SOP. A metodologia, a formulação do problema, a metodologia de SOP é efetiva entre crianças e adolescentes? Né? Então, são questões que vão te ajudar a trilhar o teu percurso de resolução, de aprofundamento e de pesquisa sobre aquele tema escolhido. Temos aí uma outra proposta, por exemplo, aqui relacionada à aeronáutica, né? Sistemas de apoio à decisão aplicados na logística da aeronáutica poderia ser um tema. Mas quais são os sistemas de apoio à decisão comumente utilizados e comercializados em âmbito civil? É um problema. Quais são as possibilidades de aplicação desses sistemas no contexto das atividades desenvolvidas pela FAB? Então eu tenho dois problemas aí que eu vou tentar responder a partir da minha pesquisa, a partir da minha busca. E aí tem um outro aspecto extremamente importante na minha pesquisa, que são as minhas hipóteses. O que são hipóteses? Hipótese é a mesma coisa de que suposição, uma afirmação categórica, uma pré-resolução para o problema apresentado. Então a minha hipótese é que a metodologia de SOP é totalmente aplicável e benéfica para o adolescente e jovem, para a criança e o adolescente, por exemplo. Essa poderia ser a minha hipótese. Mas essa hipótese ela pode ser confirmada ou negada a partir da pesquisa que eu realizei, a partir do aprofundamento do tema, a partir do referencial teórico e das respostas que os meus sujeitos deram para a minha pesquisa. Assim, um exemplo de hipótese aqui. Por exemplo, pensando na infecção hospitalar. Quais os fatores de risco para infecção hospitalar em recém-nascidos? Seria o problema.
A hipótese, o baixo peso é um fator de risco para infecção em recém-nascidos. Então, pensando na DSOP, a metodologia de SOP, ela se aplica para crianças e adolescentes? É o meu tema, né? O meu problema pode ser esse. A metodologia de SOP se aplica para crianças e adolescentes? A minha hipótese pode ser: a metodologia de SOP aplica-se perfeitamente na mudança de comportamento financeiro da criança e do adolescente. Pode ser, mas eu vou concordar, confirmar ou refutar essa hipótese a partir da análise e do aprofundamento do tema do meu trabalho. E aí é importante a gente pensar na justificativa também, porque a justificativa é a forma como você vai explicar e vai justificar as razões que te levaram a fazer determinada pergunta. É o convencimento de que o trabalho de uma pesquisa é fundamental de ser efetivado. Porque, por exemplo, aí eu tenho certeza absoluta que a metodologia de SOP já serve para o adolescente e para o jovem muito. Se você tem certeza, se tem tudo comprovado, então parta para outra pesquisa. Então vai estudar a metodologia como aspecto de mudança social, como aspecto relacionado à transformação de vida das pessoas, ao empoderamento da mulher. Enfim, você pode procurar outros temas para o seu trabalho. Mas a justificativa é o convencimento, é o porquê, como que esse trabalho, a pesquisa é fundamental de ser efetivada. Ela vai levar em consideração o tema e as hipóteses apresentadas, e vai ressaltar a importância do tema a ser estudado e a necessidade imperiosa de obter tal conhecimento na sua formação. E aí outro aspecto extremamente importante na sua pesquisa é você ter os objetivos. Por quê? Porque o objetivo vai mostrar o que o autor quer atingir com o projeto, é sinônimo de meta a ser atingido, por isso o objetivo geralmente ele está escrito e redigido em verbos de ação. Aqui nós temos alguns exemplos: esclarecer, definir, procurar, permitir, analisar, contextualizar, enfim. Você vai trazer em verbos de ação que vai mostrar o que você quer, o que você quer atingir, qual que é a meta a ser atingida. E as conclusões se definem, portanto, na hora que você chegar lá nas considerações finais do seu trabalho, vai se definir a partir dos objetivos levantados. Então, no meu projeto de pesquisa, ou no meu artigo científico, na hora que vocês forem apresentar para nós, você vai ter lá o objetivo, ele vai aparecer praticamente em 3 momentos. Primeiro, ele aparece no seu resumo, porque no resumo, você traz uma síntese e o objetivo é uma peça mestre ali do teu resumo. Depois ele volta na introdução. Por quê? Porque na introdução você vai melhorar, é como se ampliar esse resumo e fortalecer esse resumo, ampliá-lo de forma a convencer o leitor a dar sequência no seu estudo. E por fim, ele aparece de novo, ou retorna, na hora que você chegar lá nas suas considerações finais. Porque é lá que você vai demonstrar se você atingiu ou não os seus objetivos. Né? Os objetivos, por exemplo, poderia ser ainda aquele exemplo lá da infecção hospitalar de tema, né? Verificar se o baixo peso é o fator de risco para infecção em recém-nascidos. No nosso caso da DSOP, pensando na metodologia de SOP para crianças e adolescentes, né, como tema, pode ser verificar se a metodologia de SOP tem um efeito positivo na educação financeira de crianças e adolescentes. Poderia ser o meu objetivo com toda certeza. Né? E aí, a metodologia, né? A metodologia é o passo a passo, é a descrição, é a receita do bolo, é o caminho, é o passo que você deu para alcançar os seus objetivos. Qual que é o percurso descrito? E é descrito mesmo, que você vai ter que descrever detalhadamente, minuciosamente, rigorosamente, de forma a ajudar o leitor a entender quais os caminhos que você seguiu e por que ele deve dar crédito ao teu trabalho, porque ele está devidamente registrado.
Então, é uma explicação minuciosa. Ela pode ser uma revisão bibliográfica, né, um aprofundamento sobre o tema de educação financeira. Ela pode ser uma pesquisa de campo, uma aplicação de um questionário em famílias de baixa renda, em escolas de periferia, com pais, com crianças, com adolescentes. E ele pode ser também um estudo de caso que você de repente quer estudar, quer conhecer, ou quer apresentar a influência da metodologia de SOP na escola que você trabalha, por exemplo, se alguém aqui estiver trabalhando na escola, ou a aplicabilidade dele, por exemplo, dentro de um país, qual que é a importância na transformação da sociedade, na mudança de postura das pessoas e no empoderamento da mulher, por exemplo, né? Você pode fazer um estudo de caso com relação a isso, partindo de exemplos concretos e claros e objetivos, e fazer uma boa descrição dela. Mas é extremamente importante, eu já falei isso na aula passada, que a gente tenha a preocupação com as questões éticas da pesquisa. Porque a minha pesquisa, é lógico que ela vai ganhar uma consistência maior se ela for realizada com sujeitos humanos. Porque se eu vou trabalhar a educação financeira, ela é algo que se efetiva muito no sujeito humano. Então seria bacana escutar o que as pessoas querem, falam sobre isso, ou entender se houve transformação nessas pessoas, ou entender se elas incorporaram os valores da metodologia que nós trabalhamos. Enfim, para isto, se eu envolvo o ser humano, eu tenho que ter um cuidado redobrado. Portanto, eu oriento vocês a procurarem o Comitê de Ética na Pesquisa, que é o CEP. E aqui no UNES nós temos um Comitê de Ética na Pesquisa. E aí, no Comitê de Ética, você apresenta um pré-projeto de pesquisa e nesse projeto você descreve detalhadamente qual que é a sua qual é o caminho a ser utilizado, quais instrumentos de pesquisa serão utilizados, e você ainda entrega para o sujeito da sua pesquisa aquilo que a gente chama de TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que explica detalhadamente o que é a pesquisa e coloca a esse sujeito a possibilidade de retirar o consentimento dele a hora que quiser, e ele assina e coloca os seus dados de forma a aceitar participar e acreditando que você guardará o sigilo de quem respondeu determinado questionário ou participou de realizar determinada pesquisa. A coleta de dado, quando envolve seres humanos, ela só pode acontecer quando o anteprojeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa. Publicações do trabalho, portanto, se envolverem seres humanos, vai ter a exigência da autorização, da aprovação do Comitê de Ética na Pesquisa. É isso que eu queria trabalhar até esse momento.